E assim, em relação à alimentação, vejo que nós temos recomendações, mais uma vez, aqui dos carboidratos, que eu discordo de novo dos 65%, que é um pouco demais. Então, se ficar entre 45, 50, tá bom, gente. Mais do que isso, é um pouco demais. Por mais que tenha referência e tal, eu prefiro ainda ficar de modo mais um pouco restritivo, para que não tenha essa intercorrência. Mais do que isso, é pensar também na qualidade, né, do carboidrato. Não só a quantidade, mas cereais integrais, pensar em adequação mesmo. Porque a gestante, se deixar, algumas delas vão ficar só comendo biscoitinho, bolachinha. Então, vamos tentar aqui ajustar essa qualidade também nutricional, com bastante variedade, que vai ser importante. Fibra, se possível, 25 gramas por dia, mas se mais possível ainda, pelo menos 28 gramas por dia, vai ser interessante. A questão é a seguinte, você consegue muito bem com fruta, vegetal, tá vendo? Vegetais, frutas, hortaliças de modo geral, então fruta, verdura, legume, maravilhoso. Só que, vamos combinar assim, que tem algumas gestantes que não tem muito esse consumo, tá enjoada, tá com mais constipação, fermenta mais, então a gente tem um pouquinho de cautela em relação a isso. Minha sugestão, se a paciente hoje não come nada, ou come pouquinha fibra, não chega com o pé na porta não, colocando 28 gramas logo de cara. Vai dar ruim, né? Vocês sabem disso. Então, se não toma água, constipa. Se toma água, é diarreia. Então, cuidado com isso daqui, porque pode ser que dê alguma intercorrência. Então vai subindo devagarzinho, aos pouquinhos, vai sentindo, porque nem sempre é tão fácil. Então a minha vontade é pensar na variedade da alimentação. Quando não for possível, o que a gente faz? Fibra comercial, gente, é o que tem. Ajuda bastante, pode ser interessante pra gente. Eu consegui 10 gramas na alimentação, põe o restante aqui então. É o que tem para hoje. E outro ponto, algumas dessas fibras podem causar mais desconforto gastrointestinal para algumas pessoas. Então, hoje a gente sabe que tem muita alteração gastrointestinal, não é? Síndrome do intestino irritável, pessoas que têm constipação frequente, diarreia persistente e por aí vai. Então, cuidado que algumas fibras para algumas pessoas, elas não caem assim muito bem. Inulina, por exemplo, causa muito desconforto em algumas pessoas. A goma, a cássia já é um pouco mais tolerada. O fós causa também muita flatulência em algumas pessoas. Então, cuidado com isso. Por isso que você pode colocar, mas vai devagarzinho, põe uma dosezinha, põe ali 3 gramas, 5 gramas, no momento do dia, vê se dá certo. Na outra semana, coloca mais 3, vê se dá certo. Enfim, então vejam que fibras realmente têm um efeito interessante. Por quê? A fibra, quando chega no nosso intestino, não é que ela vai impedir a absorção de glicose, mas ela faz uma absorção um pouco mais lenta, um pouco mais devagar. Então, se eu colocar um monte de carboidrato, não tem o que fazer, tadinha da fibra. Mas é tentar reduzir a velocidade da absorção, o que pode ser interessante. Confere mais saciedade, então melhora a função intestinal. E assim, realmente, quando você olha cada linha dessa aqui, tem um trabalho científico diferente que avalia a fibra para a gestante, que mostra para a gente, então, realmente, redução de glicemia de jejum, redução de glicemia em 2 horas após a alimentação e redução de hemoglobina glicada. Essa paciente aqui, ela vai fazer no comecinho, a primeira consulta com obstetra, ela já vai, normalmente, ter um pedido de exames para glicemia, para insulina. Se não tiver, a gente faz, com toda certeza. Então, no caso, desde o começo, a gente tem que pensar nessa avaliação. Normalmente, o diagnóstico vem no comecinho, em 12 semanas, 16 semanas, e é um ponto, a curva glicêmica é feita, normalmente ali, por volta de 16 semanas. Então, assim, a gente consegue ter uma comprovação dessa questão. Então, fato que peso gestacional é um dos fatores mais determinantes para isso. Então, é por isso que a gente pega no pé, todo mês acompanhando o peso, a composição corporal, porque essa gordura corporal que leva a uma chance muito maior de diabetes gestacional. Bom, então, como nós comentamos, controlar o peso corporal é importante.
essa gordura corporal não esteja em demasia, não esteja em excesso, controlar o carboidrato consumido especialmente. Então, cuidado com aquelas refeições só de carboidratos. A paciente, e é tentador, né? Comer um bolinho de cenoura com calda de chocolate à tarde. Quem que não gosta? Então, cuidado com isso. Tentar sempre, se for um carboidrato mais refinado, que tenha junto aí uma fibra, uma proteína, para conseguir ter menor captação, um pouco mais lenta, na verdade, desse carboidrato. Então, tentar organizar melhor essa alimentação vai ser importante para a gente, certo? Além disso, veja que nós temos algumas recomendações, de acordo com algumas sociedades americanas, canadenses e europeias, em relação ao consumo de carboidratos. Não estou dizendo que é obrigatório que você ofereça sempre essa quantidade. Ah, então tem que ser 175 de carboidrato. Não é isso. São algumas sugestões. E como eu te falei, se você focar nisso daqui, ó, 35 a 45% de carboidrato, já está de excelente tamanho, já está ótimo. Você consegue uma boa adequação para essa paciente com toda a certeza. Então, é uma boa recomendação para você pensar na sua prática clínica para a sua paciente. Combinado?